mundo sabe que não é nem um pouco fácil ser um lutador profissional de luta livre, muito menos conseguir o tão sonhado contrato com a WWE. E para nós brasileiros, esse sonho parece ser ainda mais distante. E isso se deve a inúmeros motivos, fora que a WWE não vê o Brasil como um grande mercado. E mesmo aos trancos e barrancos, a WWE de vez em quando acaba contratando algum brasileiro para o seu plantel. Porém, nem todos esses brasileiros acabam entendendo o que realmente a luta livre representa e o que ela significa. Aí quando chega o momento, quando eles se dão conta, o nome deles acaba aparecendo naquela lista de dispensas que a WWE faz todos os anos, deixando novamente os brasileiros sem um representante no roster da WWE. Então nesse vídeo nós vamos falar aqui um pouquinho sobre todos os brasileiros que passaram pela WWE. E um pequeno adendo, nesse vídeo eu não vou contar tryouts ou nada do tipo, contarei apenas lutadores que assinaram contrato com a WWE ou apareceram em um dos seus shows. Então chega de papo furado e partiu pro vídeo. Giant Silva. Paulo César da Silva nasceu no dia 21 de julho de 1963. Medindo 2,18 m e pesando 175 kg, ele é um ex-jogador de basquete e inclusive jogou os Jogos Olímpicos de 1988 pela Seleção Brasileira de Basquete. Ele usava a número 13. E na época ele era conhecido como o Paulão da Silva. E devido ao seu tamanho, em 1997 a WWE o ofereceu um contrato, tendo em vista que ele era muito parecido com um ex-lutador da WWE, Giant Gonzalez, que teve uma luta contra Undertaker na WrestleMania. E na WWE o seu nome agora era Giant Silva. E quase de imediato ele foi colocado como membro dos Oddities, que era uma stable de jobbers na época. E boa parte da sua carreira na WWE ele serviu como membro ali dos Oddities, que ficava do lado de fora do ringue, meio que sendo o músculo do grupo. Mas o grande momento da sua carreira dentro da WWE foi uma luta no SummerSlam de 1998, do qual ele e outros membros do The Oddities venceram a stable japonesa Kaientai. Mas também só foi isso, a WWE acabou não utilizando muito o Giant Silva e ele foi liberado do contrato dele em fevereiro de 1999. Depois da sua carreira na WWE, ele chegou a fazer algumas lutas no Conselho Mundial de Lucha Libre e na New Japan Pro Wrestling. E na New Japan ele chegou a fazer parte de uma stable de Masahiro Chono, uma das lendas da New Japan, juntamente com Giant Singh, conhecido como The Great Khali. E acabou que ele não passou em branco na empresa, porque em 2002 ele conquistou um torneio de Six Man juntamente com Masahiro Chono e The Great Khali. Depois da luta livre ele ainda tentou a carreira do MMA, fazendo algumas lutas no K1 e no Pride, tendo aí um cartel final de 2 vitórias e 6 derrotas. Giant Silva se aposentou no ano de 2010. Cafu. Vitor Serron nasceu no dia 27 de agosto de 1978 e começou a sua carreira profissional na luta livre em 2002, passando por várias federações independentes. E um dos seus treinadores foi nada mais nada menos que o dragão americano Daniel Bryan. Cafu durante sua carreira lutou contra vários lutadores de nome, como Steve Corino, Jim Neidhart, Raven, Daniel Bryan, Savio Vega e The Sandman. E em 2008 foi oferecido a Cafu um contrato de desenvolvimento com a WWE, e ele foi mandado diretamente para a FCW, o antigo território de desenvolvimento da WWE. E quando ele entrava no ringue, ele era anunciado sendo do Rio de Janeiro, a sua terra natal. Porém, o seu personagem era um pouco esquisito, sendo um selvagem que lutava capoeira. E durante a sua estadia na FCW ele não teve tanto destaque, sendo a maior parte um jobber para outros lutadores. E então que no dia 6 de junho de 2009, ele é liberado do seu contrato da WWE. Ele voltou então para as federações independentes e sua última luta registrada é no ano de 2014. Adrian Jode / Arturo Ruas. Adrian Jode, nascido no dia 11 de outubro de 1991, é um ex-lutador de luta livre olímpica, tendo inclusive participado dos Jogos Pan-Americanos de 2011. Adrian foi contratado em 2015, após um período de treinamentos no Centro de Desenvolvimento da empresa. Ele começou com seu nome de batismo, Adrian Jode, e depois de alguns anos mudou o nome para Arturo Ruas. Infelizmente, ele acabou não tendo tanto destaque no NXT e todas as lutas que ele participou nos shows televisivos ele acabou perdendo. Até tentaram colocar ele em uma tag team juntamente com o também brasileiro César Bononi, mas acabou não dando muito certo. Em uma entrevista ele disse que estava sendo cotado para fazer parte da stable Diamond Mine,
liderada por Roderick Strong. Porém, isso acabou não acontecendo e em 2020 ele foi draftado para o Raw. E acabou que foi um draft relâmpago para Arturo Ruas, porque ele foi levado novamente para o NXT. E no dia 25 de junho de 2021, Adrian Jode acabou sendo liberado do seu contrato com a WWE. Ele acabou fazendo umas aparições no All Elite Wrestling no AEW Dark, mas ficou somente nisso e ele não luta desde o dia 1º de maio de 2022. César Bononi. César Bononi nasceu no dia 15 de junho de 1986. Ele é um ex-jogador de futebol americano aqui no Brasil e ele jogava pelo São Paulo Storm e fez parte aí da All Brazilian Team, que é a seleção brasileira de futebol americano. Foi então também que ele começou a treinar para se tornar um lutador profissional de luta livre sob o comando de Bob Jr. da Brazilian Wrestling Federation, a BWF. Com um ring name de V8, ele foi campeão do campeonato BWF Rei do Ringue durante uma ocasião. Em 2015, César Bononi foi anunciado como parte de uma turma de 19 recrutas da WWE para começar a treinar no Performance Center. Foi então que a WWE lhe ofereceu um contrato de desenvolvimento e ele foi mandado para o NXT. Ele fez a sua estreia no NXT no dia 10 de maio de 2017, perdendo para Aleister Black, conhecido também como Malakai Black atualmente na AEW. César Bononi teve a sua primeira grande vitória televisionada no episódio de 31 de maio de 2017 no NXT, derrotando nada mais nada menos do que Andrade Cien Almas, e na época foi um choque para muita gente. No NXT ele chegou a conquistar o prêmio de Future Star of NXT nos prêmios de fim de ano do NXT de 2017. Porém, em 2020, devido à pandemia, foi demitido com vários outros nomes como Tainara Conti, Eric Young, Zack Ryder, entre muitos outros. E durante esse período da pandemia, ele conseguiu um trabalho na AEW, onde ele atuou no programa AEW Dark durante várias ocasiões. Ele acabou se aliando a Peter Avalon, Ryan Emmett, J.D. Drake para formar a facção The Wingman. E mesmo com todo esse esforço, ele acabou não tendo muito destaque nos shows da AEW. Sendo assim, César Bononi fez a sua última luta na AEW no dia 24 de março de 2023, onde ele perdeu uma luta para Evil Uno. Ele continua ativo nos dias de hoje e atualmente ele luta nas federações independentes pelos Estados Unidos. Valentina Feroz. Rita Reis, nascida no dia 18 de julho de 1995, ela é uma ex-atleta de judô, jiu-jitsu e luta olímpica, tendo conquistado a medalha de bronze no Mundial de Judô em Abu Dhabi em 2015 e o bronze no Mundial de Jiu-Jitsu na mesma cidade em 2017. Sua história na luta livre começou em 2017, onde ela participou de um tryout que aconteceu no Chile. E em uma entrevista ela disse que não conhecia absolutamente nada do mundo da luta livre, e tudo que ela acabou descobrindo foi no seu tryout no Chile. Ela acabou agradando os oficiais da WWE e acabou recebendo um contrato de desenvolvimento com a empresa. Ela fez a sua estreia no dia 5 de dezembro de 2019 e de lá pra cá ela foi colecionando mais derrotas do que vitórias. E infelizmente, como outros brasileiros aqui citados nessa lista, ela acabou não tendo muito destaque no NXT. E talvez o único momento de destaque na carreira de Valentina Feroz na WWE foi quando ela fez tag team com Yulisa Leon, onde elas perderam uma tag team match para Alba Fire e Isla Dawn no SmackDown. E então no dia 3 de maio de 2024, onde ela estava perto de completar 5 anos com a empresa, ela acabou sendo demitida com outros lutadores. Ela estava afastada há mais de 4 meses da empresa e a sua última luta registrada foi no dia 5 de dezembro de 2023 contra a Mari Miller. Desde que ela foi demitida, ela mudou seu nome para Valentina Reis e ainda não voltou para os ringues de luta livre. Tainara Conti / Time Mello. Tainara Mello Guevara, nascida no dia 9 de junho de 1995, é carioca, nascida no Rio de Janeiro. Ela é faixa preta de judô e faixa azul de jiu-jitsu, e ela participou de testes para a equipe olímpica brasileira nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, antes de ingressar na WWE. Ela chegou a iniciar uma carreira na ginástica artística pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, mas logo migrou para as artes marciais. Em 2016 foi anunciado que ela assinou um contrato de desenvolvimento com a WWE,
e ela deveria se reportar ao Performance Center. Ela fez a sua estreia na luta livre profissional com o nome de Tainara Conte na WrestleMania Access em Orlando, na Flórida, no dia 1º de abril de 2017. Ela ganhou um certo destaque, onde acabou participando de 2 Mae Young Classics e de vez em quando era utilizada nos shows televisivos do NXT. Mas um dos grandes momentos da carreira de Tainara, sem dúvidas, foi no dia 8 de abril de 2018, onde ela lutou no pré-show da WrestleMania 34, onde ela competiu na WrestleMania Women's Battle Royal, tendo se tornado a primeira brasileira na história a participar de uma WrestleMania. No dia 20 de abril de 2020, Tainara acabou sendo liberada do seu contrato com a WWE como resultado de cortes no orçamento devido à pandemia. E como todos os outros talentos despedidos, ela permaneceu sob uma cláusula de não competição de 90 dias, que expirou no dia 23 de julho de 2020. Tainara revelou mais tarde em uma entrevista que estava infeliz há meses na WWE e queria ser demitida, mas a empresa inicialmente não concederia a ela uma liberação por medo que ela fosse para a AEW. E foi exatamente o que ela fez quando terminou a sua cláusula de não competição. Ela foi diretamente para a AEW. Ela fez a sua estreia na AEW no dia 29/7 de 2020, onde ela participou de um torneio feminino de Tag Team, juntamente com Anna Jay, do Dark Order, mas elas acabaram perdendo nas semifinais. E depois disso ela acabou aparecendo com bastante frequência nos shows da AEW, conseguindo vitórias contra nomes importantes e até contra ex-campeãs da AEW, como por exemplo Nyla Rose. Agora conhecida como Tay Melo na AEW, ela começou um relacionamento com o também lutador Sammy Guevara desde janeiro de 2022, e acabaram se casando no dia 7 de agosto do mesmo ano em Orlando, e no dia 28 de novembro de 2023 os dois acabaram tendo uma filha juntos. Até o momento que esse vídeo foi gravado, Tainara estava afastada dos rings da AEW devido a toda essa situação da sua gravidez, mas um teaser já foi liberado no show da AEW dizendo que a lutadora vai voltar aos rings. E sem sombra de dúvidas, Tainara Melo foi a lutadora que mais conseguiu sucesso no mundo da luta livre, isso contando com homem e mulher. E eu espero que ela tenha todo o sucesso no mundo nos rings da AEW, assim como futuro novos talentos brasileiros que querem se aventurar aí no mundo da luta livre. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!